Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e um casaca no seu coração. Meus amigos, hoje é dia de ligar o secador, continua a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E o nosso treinador, Fernando Diniz, terminou aí os preparativos para a partida decisiva de amanhã. E a gente vai falar aqui sobre a imprensa. Acho que 90% da imprensa se rendeu aos pés do torcedor do Vasco e desta instituição, sobretudo a imprensa internacional. Mas eu gostaria de mandar um recado aqui para duas jornalistas que insistiram em lacrar no dia de hoje. Dona Mariana Gloss e também a Renata Fã, criticando aí os torcedores do Vasco lá do Maranhão. Então quero mandar um recado, uma resposta para essas duas no final do vídeo. Peço a vocês para se inscrever no canal, deixe o seu joinha para impulsionar esse vídeo para mais vascaínos e, por favor, ativem o sininho. Bom, meus amigos, conforme eu falei no começo do vídeo, hoje é ligar o secador. Duas partidas interessantes para o Vasco da Gama acontecerão daqui a pouco. O Botafogo vai enfrentar o CRB às 19 horas no Engenhão, partida que interessa muito o Vasco. E o Coritiba às 21h30 vai enfrentar o Cruzeiro lá no Couto Pereira. Então é o seguinte, dependendo do que acontecer nesses dois jogos aí, caso o Vasco da Gama vença a equipe do Sampaio Corrêa, que vai acontecer, o Vasco poderá diminuir a quantidade de pontos para 2 aí com relação ao G4. E olha, meus amigos, chegou a ser de 12 pontos nessa Série B. Para que isso aconteça, né, o Vasco tem que vencer. O nosso treinador Fernando Diniz preparou o último treinamento no dia de hoje. Os jogadores aí do Vasco da Gama batendo foto aí, atendendo o torcedor. Os mais requisitados aí foram Nenê, Cano e Castan. E impressionante o carinho do torcedor do Vasco lá do Maranhão com o nosso treinador Fernando Diniz. A provável escalação do Vasco, só existe uma dúvida ali na lateral direita, se ele vai com Léo Matos ou com Zeca. Pergunto para vocês, quem seria melhor, Léo Matos ou Zeca? Lembrando que o Andrei não viajou e o Bruno Gomes continua no time titular. Então vamos lá, Vanderlei, Léo Matos ou Zeca, Graça, Castan, Riquelme, Bruno Gomes, Marquinho Gabriel, Nenê, Morato, Peck e Cano. Perfeito? Esse é o esquadrão vascaíno para esta partida aí. E vamos lembrar, o Fernando Diniz, ele está invicto aí treinando o Clube de Regatas Vasco da Gama. Desde quando ele chegou, são 5 partidas aí, 2 empates e 3 vitórias. E o meu palpite para esse jogo, vou falar para vocês, 3-1 Vasco da Gama, 2 gols de Cano e 1 de Nenê. Deixa aí o palpite de vocês, torcedores vascaínos. E olha, o Vasco ganhou mais uma inspiração, um estímulo aí para poder fazer uma boa partida. Além de todo o carinho do torcedor vascaíno junto à equipe, hoje foi pago aí os salários do mês de agosto. Perfeito? Então, mais um mês de salário pago
E é o seguinte, é um estímulo a mais aí para os funcionários do Vasco trabalharem com carinho e também aí para os jogadores do Vasco. Com certeza um alívio financeiro. E meus amigos, hein? A imprensa mundial se rendeu aí ao Vasco da Gama. A gente viu vários tabloides aí, vários sites mundo afora aplaudindo o torcedor vascaíno. Cerca de 4.000 pessoas ontem no aeroporto internacional lá de São Luís. O jornal português A Bola reverenciou o Vasco da Gama. O L'Équipe da França, o jornal mais importante da Europa em termos de esportes, o Correio della Sport também e o Olé foram um dos jornais aí que reverenciaram o Vasco da Gama aí nessa Série B. E olha, foi para o mundo todo, inclusive a maioria dos jornalistas aqui no Brasil que perseguem o Vasco da Gama aí durante muitos anos, há muitas décadas, tiveram que reverenciar o Vasco da Gama. Como é o caso aí do Juca Kfouri, o Calazans, o próprio Galvão Bueno, o Mauro César, pessoas que a gente jamais pensou aí que iria dizer que a torcida do Vasco não é nem de perto a sétima ou a quinta com mais adeptos aqui no Brasil. Mas sempre tem um jornalista bobo, jornalista lacrador, que é o seguinte, que tem recalque. E hoje, né, duas jornalistas de empresas grandes aí, a Mariana Gloss e a Renata Fã. A Mariana Gloss faz o RJTV aqui no Rio de Janeiro. A Renata Fã parece que faz os Donos da Bola. Acho que é esse o nome do programa dela. E é o seguinte, a Mariana Gloss falou aí que foi uma irresponsabilidade rubro-negra, lacradora. Essa senhora aí sempre está no Maracanã, sempre está lá na aglomeração, e quando o Flamengo joga, para ela é festa, é reencontro. Quando é o Vasco da Gama que faz a festa, é aglomeração e irresponsabilidade. Porra, vamos ter um pouco mais de caráter aí, dona Mariana Gloss, certo? E, porra, vamos falar a verdade pro torcedor vascaíno, porque você tá sempre no meio de torcida aí, certo? Ridícula isso que você é. E com relação à dona Renata Fã, cara, porra, é a mesma coisa. Ela fica lá simplesmente batendo palma para a torcida do Inter, enchendo os estádios, né? O torcedor na rua, lá em Porto Alegre. Mas sabe o que acontece? Quando é com o Vasco é a mesma coisa. Então eu queria saber dessas senhoras aí qual é o conceito de aglomeração para cada uma delas. Deixa o torcedor ser feliz. Futebol é paixão, futebol é amor. As pessoas tomaram lá as suas devidas precauções, usaram álcool em gel, galera, porra, com máscara. Vamos parar de lacrar, por favor. E, pô, aceita que dói menos. Aceita que dói menos, porque simplesmente é a maior torcida do Brasil, a torcida mais enganjada e simplesmente a mais apaixonada. E esse amor, vocês duas aí jamais irão entender. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Agradeço por você assistir e vai dar Vasco. Valeu!